Oi gente, tudo bem? Eu sou Helene Ciprim. Vamos continuar a leitura de Sua Realidade Imortal. Estamos no capítulo 7, a versão de Purchá do Evangelho de Tomé. Ontem nós lemos a primeira parte do Evangelho de Tomé e hoje vamos continuar a leitura da segunda parte, onde ela só dita as partes do Evangelho que são reais. Então lá, 86. Disse J. As raposas têm suas tocas e os pássaros têm seus ninhos, mas os seres humanos não têm onde se recostar e repousar. 87. J disse: maldito o corpo que depende de um corpo, e maldita a alma que depende desses dois. 88. J disse: os mensageiros e os profetas virão a vós e vos darão o que é vosso. E vós, da mesma forma, devereis dar-lhes o que está em vossas mãos e dizei convosco próprios: em que dia virão eles para receber o que lhes pertence? 89. Disse J. Por que lavais o exterior da taça? Não entendeis que o que fez o interior é o mesmo que fez o exterior? 90. J disse: vinde a mim, pois que meu jugo é leve e meu domínio suave, e achareis repouso. 91. Disseram-lhes eles: dize-nos, quem és para que acreditemos em ti? Ele lhes disse: observais a face do céu e da terra, mas não conheceis aquele que tendes diante de vós, e não sabeis avaliar esse instante. 92. Disse J. Buscai e achareis. No entanto, aquelas coisas que me perguntastes naqueles dias, não vos respondi então. Agora quero contar-vos, mas vós não as estáis buscando. 94. Disse J. Todo o que pede encontrará, e todo aquele que bate, a porta se lhe abrirá. 95. J disse: se tiveres dinheiro, não me emprestes a juros, mas dai-o àquele que não vai pagar-te. 96. Disse J. O reino de Deus é como uma mulher que tomou um pouco de fermento e o escondeu em uma massa, e com ela fez grandes pães. Quem tem ouvidos que ouça. 97. Disse J. O reino de Deus é como uma mulher que carrega um jarro cheio de farinha, enquanto caminha por uma estrada distante. A asa do jarro se quebra, e a farinha se espalha na estrada, às suas costas. Ela não se dá conta e não se apercebe do problema. Depois de chegar à sua casa, coloca o jarro no chão e o encontra vazio. 99. Os discípulos lhe disseram: teus irmãos e tua mãe estão lá fora. Disse-lhes ele: os que aqui estão e cumprem a vontade de meu Pai são meus irmãos e minha mãe. Estes são os que entrarão no reino do Pai. 100. Eles mostraram a J uma moeda de ouro e disseram: os homens do imperador romano exigem que paguemos impostos. Ele disse a eles: dai a César o que pertence a César, dai a Deus o que pertence a Deus. 103. Disse J. Feliz daquele que sabe onde os ladrões vão atacar. Ele poderá seguir em frente, recolher seus recursos divinos e estar preparado antes que eles cheguem. 106. Disse J. Quando fizerdes um de dois, tornar-vos-ei filhos dos homens, e se disserdes, montanha, mova-te daqui, ela se moverá. 107. Disse J. O reino de Deus é como um pastor que tinha 100 ovelhas. Uma delas, a maior, se extraviou. Ele abandonou as 99 e foi em busca daquela até que a encontrou. E depois de haver labutado, disse à ovelha: amo-te mais que as outras 99. 108. Disse J. Aquele que beber da minha boca, tornar-se-á como eu mesmo tornar-me-ei ele, e as coisas que estão ocultas ser-lhe-ão desveladas. 109. Disse J. O reino de Deus é como um homem que tinha um tesouro escondido em seu campo, sem sabê-lo, e depois de sua morte deixou-o a seu filho. O filho também nada sabia sobre ele. Ele recebeu o campo e o vendeu. E quem o comprou, enquanto arava, encontrou o tesouro e passou a emprestar dinheiro a juros a quem ele desejou. 110. Disse J. Quem encontrou o mundo e se tornou rico, que renuncie ao mundo. 111. Disse J. Os céus e a terra passarão diante de vós, e aquele que vive com o vivo não conhecerá a morte. Eu não disse: aquele que encontrar-se a si mesmo, dele o mundo não é digno? 113.
Os discípulos perguntaram a ele: quando virá o reino? Ele disse: ele não virá só por esperá-lo. Não será dito: ei-lo aqui, ou ei-lo acolá. Em vez disso, o reino do Pai está espalhado pela terra, e os homens não o veem. Nota: ficamos sentados lá, durante poucos minutos, e não dissemos nada. Eu me senti transcendental através da experiência. Depois, finalmente fiz uma pergunta. E o Gary: uau, puxa, isso foi incrível. Soou muito verdadeiro para mim, e toda a coisa parece fluir ainda melhor agora também. Pude visualizar Jota dizendo essas palavras. Na verdade, na primeira vez em que realmente ouvi sua voz, ele disse algumas das palavras que você falou perto do final da citação 110. Foi só depois que pude entender que havia mais do que uma razão para ele dizer aquilo. Ele estava se apresentando a mim mais uma vez em um nível muito mais profundo. Uma dúvida. Chequei um pouco do Evangelho por mim mesmo e acabei de notar algo sobre suas correções. Parece que algumas de suas citações foram muito curtas. E a puxar. Assim como houve citações que foram acrescentadas depois, também houve partes de citações que foram acrescentadas depois. Eu as deixei de fora. Também, algumas das que passei para você antes agora estão maiores, porque todas as citações que lhe dei aqui estão inteiras. E o Gary: por que não fez isso da última vez? E a puxar: eu o fiz na maior parte das vezes, mas o propósito naquele momento era lhe dar uma noção geral do Evangelho, enquanto desta vez o propósito era dar você o Evangelho inteiro, como era a intenção original. E o Gary: obrigado, fico feliz por isso. E a puxar: assim, agora você tem a versão correta do Evangelho de Tomé outra vez. Gostei disso. E o Gary: foi um prazer para mim. E o Artin: agora é um bom momento para que desapareçamos por algum tempo. Tenho certeza que você não vai ter problemas em encontrar coisas para fazer enquanto parecemos estar longe. E o Gary: sim, meu livrinho de danças está cheio. E o Artin: daqui a 5 dias, no dia depois do Natal, haverá um terrível desastre natural. E usa a palavra natural de forma bem livre. Nem mesmo o ego seria tão depravado a ponto de fazer com que isso acontecesse no dia do Natal. Assim, vai acontecer no dia seguinte. A maioria das pessoas afetadas não será de cristãos, mas o mundo cristão estará assistindo, e foi por isso que mencionei o feriado. Use essa calamidade para ensinar as pessoas que Deus não tem nada a ver com esse mundo, e que o Deus real não é de medo, mas de amor. Estaremos de volta em 2 meses. Sabemos que você continuará praticando o perdão. E o Gary: amo vocês, caras. E a Burchá: e nós amamos você. Nota: e aí meu sofá estava vazio. 5 dias depois, um dos mais poderosos terremotos na história sacudiu o Oceano Índico, causando um tsunami que matou entre 200 a 300 mil pessoas. No início, como em muitos desastres naturais, não ficou claro o quanto tinha sido ruim, mas com o tempo, o custo ficou conhecido. Achei interessante que logo que Arten disse que a maioria das pessoas afetadas não seria de cristãos, não fiquei preocupado com o desastre natural que estava por vir. Saber que seria em um país distante fez com que parecesse menos ameaçador. Na América, consideramos a perda de vidas americanas como muito importante. O aparente especialismo de certos corpos sobre outros desempenha seu papel em cada tipo de evento, situação e relacionamento. Isso não quer dizer que não me importei com o que aconteceu. Fiquei preocupado, mas notei que, por causa dos ensinamentos, minha experiência do tsunami foi diferente daquela da maioria das pessoas. Não é que eu tenha feito algo diferente dos outros. Pareceu certo doar dinheiro e tentar ajudar, mas ao fazer isso, havia uma parte dominante em mim que sabia que o que estava vendo era um sonho que eu estava projetando. Não havia mundo, apenas um sonho de mundo, e eu podia me relacionar de forma mais clara com as pessoas atingidas pelo tsunami, como sendo o que realmente eram, perfeito espírito ao invés de corpos. O que os olhos do corpo pareciam estar me mostrando era um sonho de separação, e eu era o ego único que pensava que isso estava lá. Era o meu sonho, e o propósito dele era me fazer pensar que eu era um corpo, porque se as vítimas do tsunami eram corpos, eu também era. Comecei o ano novo sabendo que ele seria ainda mais ocupado que o anterior. De alguma forma,
Isso não importava. Os anos que tinham sido diferentes agora eram todos a mesma coisa. Todos eram irreais. E sob essa compreensão estava a liberdade. E a gente termina aqui o capítulo 7 de uma forma incrível, porque realmente tudo que a gente tem que lembrar é que não importa o que aconteça, tudo é um sonho. Quando você sonha à noite e pensa que é real, também é um sonho. E às vezes a gente sonha dentro do sonho. E quando a gente acorda, a gente pensa, nossa, ainda bem que eu acordei. Ou não, né? A gente pensa, nossa, eu acordei. Aqui também é um sonho. Aqui também não é real. É só uma projeção da mente do ego. O que é real, lembrando que nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. E nisso consiste a paz de Deus. Até o próximo capítulo. Novo capítulo mesmo, capítulo 8, o próximo. E é isso, gente. Um beijo a todos e se cuidem. Mas se cuidem e estejam em paz. Levem a paz. Sejam a paz. Não sejam mais a divisão no mundo. Sejam a unidade, a união.